Explica para o nosso público o que é o reconhecimento internacional de patrimônio imaterial da humanidade. O que isso significa? Bom, isso é muito bom para nós mineiros, né? Principalmente porque Minas é uma tradição nos nossos queijos das nossas 11 regiões. Isso para nós foi um ganho muito importante porque além da cultura, dessa tradição de mais de 300 anos dessa história, passa por toda essa história de Minas Gerais. Agora o nosso queijo Minas artesanal sendo reconhecido como patrimônio nosso imaterial da Unesco, traz para a gente novas perspectivas mercadológicas e, consequentemente, certamente, um incremento de preços e uma melhoria de comercialização desse produto tão querido aqui em Minas Gerais, que é o nosso queijo Minas artesanal. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Unesco reconhece queijo mineiro como patrimônio da humanidade. O balanço de Minas Gerais no agro em 2024. Recebemos aqui Antônio Pitangui de Salvo, que é presidente do sistema FAIMEG Senar Minas, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Um prazer recebê-lo, Antônio. Prazer estar com você aqui, Joyce. Queijo Minas artesanal é reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Vamos falar ainda sobre o leite estrangeiro e outros assuntos do agro no estado de Minas em 2024. Antônio, o que esse reconhecimento, o que é o reconhecimento internacional de patrimônio imaterial da humanidade? O que isso significa? Bom, isso é muito bom para nós mineiros, né? Principalmente porque Minas é uma tradição nos nossos queijos das nossas 11 regiões. Isso para nós foi um ganho muito importante porque além da cultura, dessa tradição de mais de 300 anos dessa história que passa por toda essa história de Minas Gerais, agora o nosso queijo Minas artesanal sendo reconhecido como patrimônio nosso imaterial da Unesco, traz para a gente novas perspectivas mercadológicas e, consequentemente, certamente, um incremento de preços e uma melhoria de comercialização desse produto tão querido aqui em Minas Gerais, que é o nosso queijo Minas artesanal. Você vê um trabalho, uma dedicação de 300 anos, né, de tradição, cultura reconhecida agora. Quais os desafios, Antônio, enfrentados pelos produtores de queijo de Minas Gerais para manter viva essa prática? Vamos lá. É uma prática centenária, onde a gente está trabalhando junto com os nossos produtores rurais para que a gente faça-os manter essa tradição, mas trazendo toda essa modernidade necessária hoje na segurança alimentar, tão necessária no mundo, para que esses produtos possam ser comercializados, registrados pelo nosso governo, isso o Instituto Mineiro de Agropecuária, nosso IMA, junto com o governo de Minas, junto com a Emater, junto com o próprio Senar, nosso mineiro, para que a gente cada vez mais tenhamos mais produtores que possam estar certificados para que a gente possa melhorar a renda e a vida de cada um dos nossos produtores rurais, além de ofertar e gerar riqueza para Minas Gerais, oferecendo um produto de excelente qualidade e de um paladar ímpar. Como que é a produção do queijo artesanal de Minas? Números, assim, mais ou menos, de produtores. A gente sabe que o Brasil todo, né, vocês comercializam para o Brasil todo, também exportam queijo artesanal? Sim, a gente tem crescido muito nos últimos anos e isso tem sido uma saída para o nosso produtor de leite. Vale lembrar que Minas é o maior produtor de leite do Brasil e a gente tem incrementado cada vez mais esse queijo Minas artesanal. Hoje já estamos com volta de 9 mil produtores em 11 regiões diferentes de Minas. A gente sabe dessa diversidade mineira e 2 regiões também entrando para terem a consolidação de regiões produtoras de leite, mas o mais importante é que cada uma das regiões, com as suas peculiaridades, a gente tem incentivado para que o produtor mantenha essa tradição centenária, mas que ele possa estar legalizado para ter o seu registro e cada vez mais comercializar de forma firme e forte, agregando valor, gerando renda para as famílias. Normalmente essas famílias, as queijarias, são de pequenos produtores, para que a gente possa cada vez mais manter o campo desenvolvido e dentro da realidade do século XXI. Então, é uma tradição do passado que se modernizou com essa nova visão do mundo moderno, mas deixando esse paladar para mais outras gerações para frente. O importante é renda para o nosso produtor
e comércio dessa iguaria tão importante em Minas Gerais, que são os nossos queijos mineiros artesanais. E o queijo vem do leite, o estado é um importante produtor de leite, né, Antônio? E a gente sabe que existe aí uma concorrência desleal com a venda do leite em pó da Argentina, Uruguai. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como estão as investigações, e até para a gente alertar o brasileiro para ele prestar atenção na hora que ele for comprar, para se atentar ao que ele está pegando. Sim, o que nós tivemos, principalmente durante quase todo o ano de 23, e isso foi até os primeiros meses de 24 desse ano, onde nós tivemos um aumento muito significativo do volume de importação de leite em pó, atrapalhando toda a cadeia produtiva mineira e brasileira. Minas é o maior produtor de leite do Brasil, e esses volumes que historicamente circundavam por volta de 3%, 4% no que diz respeito ao volume total brasileiro, caminharam na casa de 5%, 7%, 8%, até 10%, 11% de volume importado. E isso deu um desbalanceamento muito ruim na nossa cadeia produtiva, fazendo que o produtor tivesse desestimulado da sua produção, porque não gerava nenhum tipo de lucro ao final de cada mês. Isso desestabilizou não só a cadeia do produtor de leite, mas também da cadeia dos laticínios, das nossas cooperativas. E a gente identificou que esse leite está sendo importado da Argentina e do Uruguai, e a gente tentou, então, lá no passado, no começo do mês de março, nós fizemos um grande movimento aqui em Minas Gerais, o maior da história do produtor de leite, com mais de 9 mil pessoas ordeiramente organizados lá no centro de evento da Expo Minas, onde nós fizemos um Minas Grita pelo Leite para pedir ao governo federal que desse um basta nessas exportações, porque essas exportações da Argentina, do Uruguai e do Mercosul, que estavam chegando aqui, estavam desbalanceando a cadeia e inviabilizando os nossos produtores. Infelizmente, não fomos atingidos e tivemos que mexer em outras ações, que foi a nossa CNA, depois de um longo período de estudo, entramos com ação anti-dumping para que essa prática desleal de comércio não afetasse de forma significativa como estava afetando a vida dos nossos produtores de leite. Explica para o nosso público o que é essa prática conhecida como dumping. Isso é muito simples. Dumping são preços não reais utilizados num produto de livre comércio como é o Mercosul. O que estava acontecendo durante todo esse período do ano? O preço do leite exportado da Argentina e do Uruguai para nós estava menor do que o praticado dentro dos países de origem. Então, o produtor de leite, eficaz como é e competente como é, aliás, não é só o produtor de leite, produtor dos diversos produtos da agropecuária mineira, nós não temos medo de concorrência de nenhum país, mas não é possível você concorrer com o tesouro num país. Então, se você está vendendo leite com subsídio na origem, você torna inviável o produtor mineiro e brasileiro, porque ele está disputando não mais com o produtor argentino e uruguai, você está disputando com o tesouro da Argentina e do Uruguai. Aí não existe produtor, por mais competente que ele seja, capaz de disputar com o tesouro de um país. Então, essas medidas anti-dumping, para que a gente possa certificar que o dumping existe e tornar essas tarifas anti-dumping, para que a gente dê equilíbrio e não dê desigualdade nessa prática desleal comercial que é o dumping. Preços que não são reais, afetando a economia de outro país e principalmente o setor leiteiro de outro país, de outro estado, como está acontecendo aqui em Minas Gerais. A CNA foi muito precisa e assertiva nisso e vamos aguardar para que a gente possa tomar as medidas necessárias agora no início do ano para não deixar esse leite entrar com preços abaixo do praticado no país de origem. Como você colocou aqui, né, prejudica o setor, a produção de leite nacional, os pecuaristas, a economia. E se o preço é muito menor, também tem que desconfiar, né? A gente não sabe a origem, o que tem misturado aí, a qualidade, que pode afetar, inclusive, a saúde do consumidor. Sim, o que acontece? Vamos ser bem claros, porque a gente tem que ser explicar isso de forma muito tranquila. Não existe questionamento no que diz respeito à qualidade do produto importado por nós, da Argentina e do Uruguai e um pouquinho do Paraguai. O que existe é uma dúvida que os estudos estão comprovando que os preços praticados dentro do país de origem, leia-se Argentina e Uruguai, não são os mesmos
desse produto que está sendo exportado para nós. Então, isso é prática desleal, são deslealdades comerciais que tornam inviável ou dificultam muito uma cadeia produtiva de um país vizinho. Então, a nossa CNA, junto com a Federação da Agricultura, nós estamos atentos para que se isso venha a se confirmar, nós estamos esperando a resposta da Argentina e do Uruguai, mas se isso venha a se confirmar, nós precisamos de colocar tarifas antidumping, que são tarifas para equacionar esse preço, para que se esse leite vier a entrar, ele entre com preço majorado para que não possa atrapalhar a realidade dos preços comercializados aqui dentro do nosso país. Então, é fundamental que o produtor e o consumidor e toda a população entenda que nós não estamos querendo proteção para a cadeia A ou B, especificamente para a cadeia do leite. Nós estamos querendo um equilíbrio para que a gente possa disputar de igual para igual com os produtores rurais argentinos e uruguaios. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. Com 100 mil assinantes, a Oeste ela consegue ter musculatura para concorrer com os principais portais de jornalismo do Brasil. Com 100 mil assinantes, a Oeste vai conseguir expandir a sua missão, expandir os seus trabalhos e espalhar com mais eficácia os valores da família brasileira, os valores da direita brasileira, os valores dos conservadores brasileiros. Você quer me ajudar nessa? Quer? Vem ser assinante da Oeste. 100 mil assinantes. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Bom, a gente sabe que Minas é o estado aí líder, né, na produção de café, leite. Sobre a produção de café em 2024, Antônio, como as mudanças climáticas afetaram a safra deste ano? Sim, nós tivemos um ano muito difícil, principalmente no respeito ao regime pluviométrico, leia-se chuvas. As chuvas foram falhas, as chuvas faltaram. O período de seca, que normalmente entra entre julho e agosto, e aí ficamos sem chuva agosto, setembro e outubro, ou agosto e setembro, praticamente 60, 90 dias nas principais regiões produtoras, esse período se esticou muito, porque ele começou muito cedo, afetando diretamente essa florada que normalmente é feita em setembro e outubro pelos nossos parques cafeeiros. Isso certamente vai afetar a produção de 25. Não é possível ainda a gente mensurar nesse momento, porque o café não tem uma florada só, são outras floradas. As chuvas a partir de outubro entraram de forma correta, em volumes aceitáveis, em bons volumes, distribuídos de forma bem equalitária nas regiões produtoras. Então, certamente vamos ter queda, mas vamos mensurar essa queda a partir de janeiro e fevereiro de 2025, para que a gente possa ter uma estimativa do que vai acontecer com esse importante setor que é a cafeicultura mineira, onde nós somos líderes, responsáveis por mais da metade da produção brasileira e também responsáveis pelo carro-chefe das exportações do estado de Minas Gerais, que é a nossa cafeicultura lidera aí com mais de 40% do volume todo exportado, e vale lembrar que exportamos mais de 14 bilhões de dólares na nossa balança comercial mineira, sendo a cafeicultura o principal
principal produto de exportação. Atenção estamos tendo para que agora, no início desse ano, podemos mensurar para ter uma ideia do que será a safra de 25, para a gente ter uma dimensão do que serão os preços praticados na próxima safra. É isso que eu ia perguntar, provavelmente vai influenciar no preço, né? Com essas dificuldades todas. Certamente nós vamos ter ainda mais problemas na cafeicultura. Vale lembrar que o mundo inteiro se interessando pelo café brasileiro, principalmente os chineses, aumentamos muito a exportação para os países asiáticos e a China, mais uma vez, é o carro-chefe da compra desse café, ainda em volumes pequenos, mas sinalizando um potencial gigantesco de exportações desse importante produto mineiro e brasileiro também para a China. Os preços já estão altos, não só pelas crises climáticas ocorridas aqui no Brasil, mas principalmente por uma crise climática o ano passado no Vietnã, que caiu muito a produção do Vietnã. Então, nós estamos esperando ansiosamente para a gente poder dimensionar o tamanho dessa safra, para a gente ver se o café vai entrar em preços mais acessíveis para o consumidor, mas se também nós, produtores, vamos ter quantidade de produto para oferecer. Vale lembrar que se o café está nos preços como estão hoje, é porque não tem falta de produto. Então, isso não é interessante para nenhum do setor. Muitas vezes as pessoas interpretam que um café a R$2.000, R$2.100 a saca é interessante para o produtor se ele tivesse café para vender. Como ele teve queda na safra, o preço está alto, mas ele tem menos produto para vender, acaba dando um produto final para esse produtor o mesmo valor em dinheiro. E o que atrapalha muito o consumidor, que o preço do cafezinho brasileiro sobe muito. Mas vamos estar atentos e vamos dimensionar, e aí em janeiro, fevereiro, vamos poder ter um percentual do que vai acontecer com a próxima safra da cafeicultura mineira. A agricultura, né, é uma empresa a céu aberto, está aí vulnerável às mudanças climáticas, à chuva, ao sol. Mas o produtor está sempre investindo, né, em tecnologias, práticas de manejo sustentável que podem ajudar a diminuir esses impactos do clima, né, Antônio, e garantir a sustentabilidade na produção cafeeira. Exatamente isso, Joyce. É o grande desafio nosso nesses tempos de intempéries climáticas, é trazer os pacotes tecnológicos cada vez mais para dentro das nossas propriedades. Não só na irrigação, que seria uma saída óbvia, quer dizer, se tem pouca chuva, você começa a molhar, apesar do investimento de irrigação em qualquer setor, e na cafeicultura não é diferente, é um investimento alto, mas você tende a atenuar os problemas de falta de chuva. Mas como temos as nossas empresas, as nossas pequenas empresas, as nossas médias empresas, as nossas grandes empresas, que são as nossas fazendas, a céu aberto, nós estamos susceptíveis aos intempéries da natureza. Mas o pacote tecnológico, cada vez mais intensivo, atenua, mitiga esses efeitos. Por quê? Porque uma planta bem nutrida, uma planta bem tratada, ela tende a sentir menos as intempéries. Então, e isso só acontece com adubações corretas, com fertilizações corretas, com tratos culturais corretos, e todo esse pacote via assistência técnica gerencial que o nosso Senar tem feito em mais de 6.000 pequenos produtores em Minas Gerais, tem feito a diferença para atenuar esses intempéries, atenuar esses problemas externos, e para que o produtor mantenha a sua produção firme, com níveis aceitáveis, para que a gente continue tendo renda no campo. Tecnologia é fundamental nesse mundo moderno de hoje. Falamos do café, do leite, do queijo, principais produtos aí do estado. Como fortalecer esses setores, Antônio, para que continuem líderes de produção e provavelmente aí entra o trabalho, né, do Senar, como você falou há pouco, FAEMEG, para ajudar, dar apoio, suporte para o produtor? Sim, o que o nosso sistema FAENG-Senar tem feito? Cada vez mais juntando esses produtores, e essa palavra juntando é uma palavra bem mineira. Nós precisamos de entender a força da agropecuária mineira e brasileira. E essa força será cada vez maior à medida que os produtores entenderem a importância das nossas federações, do nosso sistema sindical, junto com as nossas cooperativas, para que nós entendamos cada vez mais que o setor que lidera, um setor líder, precisa ter defesas. E o que o sistema FAENG tem feito é defender institucionalmente os produtores para que leis trabalhistas que não sejam corretas, para que leis ambientais que não sejam corretas, não venham afetar a nossa produção. Vale lembrar
que tanto na cafeicultura, mas nos diversos setores nós trabalhamos seguindo a legislação brasileira, seguindo o Código Florestal, seguindo a legislação trabalhista, para que cada vez mais a gente tenha a nossa imagem, não só para nós mineiros, mas a imagem principalmente para o resto do mundo, que nós somos pessoas que andamos dentro da lei do nosso país. Mas é fundamental que o sistema FAENG-SENAR não só represente esse produtor, mas que também ensine esse produtor cada vez mais às novas tecnologias, para que ele possa ter acesso às tecnologias, ter acesso à inovação, ter acesso à nova gestão necessária dentro do meio rural ou em qualquer outro setor brasileiro hoje, para que a gente continue tendo renda, mantendo esse homem do campo com uma vida saudável, não só fisicamente, mas também economicamente. É fundamental que a gente produza de forma sustentável, mas que tenhamos rentabilidade para manter os nossos homens e mulheres no campo. Você falou rapidamente, mas vamos falar mais amplamente agora. Quais foram os avanços que o agro mineiro apresentou em 2024 e como isso impacta a economia local recentemente? Até você apresentou um balanço aí, né? Teve um superávit o Estado. Temos boas notícias aí, né? Foi muito importante esse balanço para que a gente possa entender claramente como crescemos, o quanto crescemos. Mesmo num ano difícil, não só no que diz respeito aos problemas climáticos, mas também com a economia, como sempre, turbulenta no Brasil, e é uma pena que esse, como sempre, a gente gostaria que a economia brasileira fosse mais estável, porque a gente sabe que o grande mercado que temos é a própria população brasileira. São mais de 220 milhões de pessoas e esse é um grande mercado aqui na nossa porta. Mas nós nos comportamos muito bem, crescemos quase 8% em relação ao ano anterior. Então, mesmo num ano de turbulento, crescemos quase a nível de China, crescendo 8%, muito mais do que os outros setores da média brasileira. Tivemos superávit nas exportações mineiras, muito acima do que foi o ano passado, tanto no que diz respeito ao valor dos produtos exportados, como também em volume exportado, mostrando toda a força no agro mineiro, encabeçada pela cafeicultura, pela pecuária leiteira, pelas carnes, pelos diversos setores tão importantes, pelo setor sucroenergético, açúcar e álcool, pelo setor da silvicultura, no que diz respeito à celulose, enfim, são vários setores que demonstram toda essa força da agricultura e da pecuária mineira, mostrando que somos resilientes e vamos continuar fazendo a nossa parte, gerando segurança alimentar para o nosso povo e superávit para trazermos para a população mineira como um todo e brasileira melhores meios de saúde, de educação, com o dinheiro que gera da nossa riqueza brotada dos nossos campos a cada ano. Vamos continuar fazendo o nosso papel, o sistema FAENG-SENAR vai continuar representando esses produtores de forma firme, para que esse setor, mais do que nunca, seja visto como um setor amigo e firme dentro da sociedade, que traz bem para a sociedade brasileira e mineira como um todo. É o agro que gera riquezas, né? Gera emprego, promove a saúde, a educação, move a economia. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima.
tudo controlado desde a mudinha que é plantada. Por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Você já falava aqui, antes do intervalo, Antônio, sobre o crescimento do agro em 2024. Apesar de todas as dificuldades, foram resultados positivos em relação a 2023 e em relação a outros anos. Você tem um comparativo? Foi um dos melhores anos, podemos dizer assim? Nós estamos num crescimento firme, crescendo 5%, 7%, 8% a cada ano, mostrando toda a aptidão nossa, né, de sermos um país da agricultura e da pecuária. E cada vez mais trazendo tecnologia. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, acho que fica muito importante, porque o que nós estamos crescendo é um crescimento, apesar de ser um crescimento orgânico, é um crescimento muito firme. Vale lembrar que nós não estamos abrindo novas áreas, não estamos desmatando. Minas é o país, fora os três... Minas é um estado, desculpe. Fora os 3 estados do bioma amazônico, Amazonas, Pará e Mato Grosso, é o estado que mais preserva, é o estado que mais tem área verde. Temos quase 35% do nosso estado preservado, muito acima do que o Código Florestal nos pede, mas mesmo assim continuamos crescendo. Como? Trocando pastagens degradadas por áreas de lavoura, reformando as nossas pastagens, melhorando a genética do nosso gado, melhorando os cultivares utilizados na nossa linha branca, soja, milho, no nosso parque cafeeiro, trazendo cultivares mais resistentes às intempéries climáticas, cultivares mais produtivos. Então, esse pacote tecnológico, aliado a essa resiliência, a esse trabalho feito pelos nossos produtores rurais, tem nos dado um crescimento contínuo, mesmo em anos turbulentos, seja ele no que diz respeito às intempéries climáticas, seja ele nas dificuldades econômicas. Vale lembrar que nós temos um diálogo muito positivo com o governo de Minas, isso tem nos ajudado muito, porque o governo tem nos ajudado de forma firme. O governador e o secretário da Agricultura falam isso de forma muito clara para a gente. O governo, quando não atrapalha, já ajuda muito. E a gente tem aqui um governo que enxerga e dialoga com o nosso setor, e isso é muito importante, independente qual sejam as pessoas que estejam governando e qual seja o partido dessas pessoas. O que a gente precisa é mostrar que somos um setor importante na economia e vamos continuar produzindo de forma sustentável para gerar renda e riqueza e para melhorar a vida de todos nós mineiros. Essa informação a gente sempre gosta de frisar aqui, né? O agro produz cada vez mais, melhor na mesma área e sempre preservando justamente aí o uso das tecnologias, a pesquisa. Agora, Antônio, quais foram as prioridades da FAENG em 2024 e as estimativas agora para 2025? O que nós fizemos é a aproximação do nosso setor, do setor da representatividade com o nosso produtor. E isso ficou por algum tempo um pouco, vamos dizer assim, hibernado, porque a representatividade precisa estar no campo. Então, o nosso lema esse ano foi menos BH, mais interior. Nós precisamos de trazer a nossa federação junto dos nossos sindicatos produtores rurais para que eles entendam a importância e para que serve esse sistema. E quando esses produtores têm acesso, têm conhecimento ao trabalho da nossa federação e do nosso Senar e do nosso instituto, que chama INAIS, junto com os nossos sindicatos, ele passa a compreender que ele é representado. Ele tem uma sede aqui em Belo Horizonte, essa sede é dele. Nós temos uma sede em Brasília, que é a nossa CNA. Então, o produtor se sente mais protegido e, consequentemente, mais amistoso conosco para que a gente possa continuar avançando. Esse é o braço institucional. E no braço do treinamento, da melhoria de vida dos nossos produtores, dos nossos trabalhadores, tivemos mais de 250 mil pessoas treinadas no ano de 2024, numa formação profissional rural, na promoção social, dando qualificação a esses homens e mulheres do campo,
e mais de 20 mil produtores rurais atendidos pela nossa assistência técnica gerencial, o que é um número ainda pequeno com relação a toda Minas Gerais, mas já no decorrer dos anos do Senar, já atendemos mais de 3 milhões de pessoas, e isso faz um trabalho de formiguinha. Aos poucos vamos treinando e qualificamos essas pessoas. Essa é a nossa meta, estar próximo ao nosso produtor para que ele nos enxergue, nos entendam como parte, se sintam pertencidos por essa federação, por esse sistema, para que a gente possa avançar junto de forma ordeira, de forma firme, para fazer Minas e um Brasil melhor sempre. Esse apoio nessa representação aí do produtor rural junto à federação é fundamental. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui. Um excelente ano para você, os produtores, os mineiros. Para nós todos, vamos continuar juntos, vamos continuar conversando. É importante vocês cada vez mais mostrarem o que é a nossa agricultura e nossa pecuária. Conte com Minas Gerais, conte com o nosso sistema FAENG Senar. Um forte abraço e um 25 com paz e saúde para nós todos. É isso aí, um feliz 2025 para todos nós. Estamos aqui por você. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.